Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu objetivo é compartilhar um pouquinho de alguns insights que ocorreram no evento chamado EdTech Starts 2020, na terça-feira passada, dia 11, em São Paulo, tá? Evento muito legal, muito interessante, com muita informação. E a grande questão que eu faço esse vídeo é no seguinte sentido, tá? Primeiro, eu acredito que pessoas podem auxiliar pessoas na transformação de vidas. E eu acredito que esse processo pode ocorrer por meio da instigação das pessoas, da transformação das pessoas na maneira que elas agem, na maneira que elas pensam, nas maneiras que elas analisam as situações para que nós possamos construir um mundo melhor. Então esse é o grande propósito, esse é o grande insight. E falando de grande insight, nós temos a seguinte situação que é mencionado, que é trabalhado, tá? Primeiro, grande questão falado no evento, qual que é o propósito? Propósito no sentido seguinte, por que tu faz algo? Por que tu está fazendo algo? Para depois vir o que tu está fazendo e como você está fazendo. E aí eu deixo para vocês darem uma pesquisada, quem não conhece, o Golden Circle, que é do Simon Sinek. Se alguém quiser, eu tenho este livro aí, disponibilizo, bem legal. Agora, qual que é a grande mensagem aqui? Por que tu faz algo? O que tem por trás disso que possa inspirar outras pessoas a acreditarem no que tu estares fazendo? Dentro disso aí, nós entramos dentro do universo, né? Hoje em dia, com tanta informação, nós temos que ser conscientes que nós não sabemos de tudo. E muitas vezes nós estamos no seguinte sentido, nós temos um monte de informação, estamos trabalhando, vamos dizer assim, ó, nós já lemos, já nos informamos tanta coisa, mas que na verdade ainda nós estamos naquele universo onde nós não sabemos de nada. E eu confesso para vocês que muitas coisas eu não sei de nada. Ou muitas coisas eu sei que não sei, eu sei que tem alguma coisa ainda. Agora, certezas absolutas, eu diria que eu quase não tenho muitas. Né? Então, também, obviamente, se eu disser que tenho algumas, eu estarei inferindo dentro desse processo do efeito Dunning-Kruger. E é isso que nós temos que pensar fortemente em nossas instituições. Por quê? Porque nós temos um passado, um presente e um futuro. Um passado onde que nós temos que reaprender muitas coisas que aconteceram, um presente que é muito rápido, muito veloz, e um futuro que nós temos que entender como que estará sendo conduzido, como estará sendo trabalhado, principalmente esse processo aí. Será que nós vamos ter que ensinar ou será que vai mudar todo esse contexto aí? E quando nós falamos disso, uma frasezinha muito legal aí, né, que vem a solto, quem me conhece um pouquinho mais já sabe que eu falo muito essa frase que é Lifelong Learning, Continuous Skilling. Nós temos que estar constantemente aprendendo a vida inteira e novas habilidades. Isso quer dizer que muitas coisas que nós aprendemos, talvez nós vamos ter que reanalisar, segurar apenas aquilo que for interessante e o restante vamos descartar. Liberar espaço do nosso disco rígido para nossas novas transformações. E tudo isso, nós como educadores, no sentido que nós temos uma grande influência no sentido de fazer com que os alunos, fazer com que as pessoas, elas possam despertar o interesse por um determinado assunto, por um determinado conhecimento. Então o aluno por si só, ele vai querer aprender aquilo que ele achar que seja pertinente. Então nosso processo, nosso propósito está em trabalhar e influenciar essas pessoas para que elas possam querer aprender coisas novas, mostrar o que existe por aí. E a grande questão, segundo Kotler, né, segundo alguns ensinamentos, que é o seguinte, estratégia por si só, estrutura, tudo isso nós temos e já temos muito bem trabalhado, mas o grande foco é como mudar o comportamento dessas pessoas para que elas no futuro possam agir ou que elas estejam agindo de acordo com como tem que ser para que ocorram essas transformações, para que tudo isso possa ser benéfico ao longo do tempo. E isso tudo pela situação onde nós temos aqui um estágio que vem mudando rapidamente, bruscamente ao longo do tempo, de uma transformação de 8.000 anos lá na Revolução Industrial para um processo de 9 anos aqui na questão da sequência do genoma, e onde nós temos aí projeções para 2045, onde nós vamos ter o efeito chamado singularidade. Singularidade no seguinte sentido, inteligência humana com inteligência artificial. E aí um novo elemento, inteligência artificial. Muito mesmo debatido dentro
deste encontro como um todo, no sentido de inteligência artificial ser um apoio e suporte para as atividades das instituições, para as atividades de todos os docentes, no sentido que isso possa melhorar o engajamento, o aumento do conhecimento e que realmente, de fato, gere uma transformação. Mas aí fica a grande questão, quando nós falamos singularidade, podemos ir para um ponto que seja bem legal, positivo, um bom ponto não tão positivo. Pessoal, eu acredito que nós tenhamos a tecnologia como um todo e ela possa ser muito benéfica para ser algo positivo. Obviamente ela pode ir para o outro lado, sim, mas aí incumbência nossa, de nossas instituições, de nós como profissionais, de levar isso para o lado positivo. Não tem como nós negarmos e não querermos o avanço tecnológico. Nós temos que fazer com que ele provoque ou gere transformações positivas. E aí, onde que entra toda essa questão tecnológica, no sentido disso ajudar os educadores em seus propósitos na transformação. Então é um processo onde essas tecnologias podem ajudar o desempenho de nós como educadores, nós como instituições voltadas e obviamente por consequência gere um maior engajamento, um maior conhecimento, uma melhor preparação de nossos alunos como um todo, das pessoas como um todo, a sociedade em si. Dentro disso, então, foi trazido algumas questões que estão muito em voga, estão numa discussão, que é o paradigma atual com novos paradigmas. Isto é, onde eu tenho por um lado a questão das disciplinas que nós temos hoje, por um processo que vai ser transformado pela cooperação, onde nós temos aqui umas certificações, e muitas vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 a 4, 5 anos, para o processo de nanodegrees, ou seja, pequenas certificações de certas habilidades, de certos conhecimentos, aliados e certificados, ou de certa maneira protegidos por um processo de blockchain, onde nós temos um processo de socialização para um relacionamento, e relacionamento é muito mais forte do que a socialização por si só, ele envolve mais as pessoas, e o conteúdo pela experiência, ou seja, eu sentir aquilo que eu estou vivenciando, e isso preparar-me no sentido de lá na frente, se tiver algo semelhante, eu possa ter conhecimentos para lidar com essas situações. Então, essas são algumas mudanças, onde que vem daí para um outro lado aquela grande questão, seguinte situação, experiência se conquista no sentido de fazer, de mão na massa, de estar lá trabalhando nesse processo. Então é aquela questão, Deus estudantes, algo para fazer e não algo para aprender. Então é uma mudança, é uma transformação. Dentro disso, tá? Confesso que eu não tinha escutado ainda essa questão da pedagogia de bits, mas ela é interessante no seguinte sentido, nós temos uma escola, processo tradicional, nós temos um processo diferente, né? um processo gamificado, onde nós temos algumas diferenças. Currículo para uma narrativa, disciplinas para jornadas, classes para missões, tarefas para desafios. Então, isso tudo é um processo diferente, tecnológico, que está acontecendo, que está se transformando, e algumas instituições já estão mais avançadas, estão bem avançadas disso. E aí fica a grande questão, como nós estamos, nós como profissionais, preparados para isso, e como nossas instituições estão se preparando para isso, ou estão preparadas para isso. E aí vem a grande questão, como desenvolver essas habilidades, ou como nós podemos construir pessoas criativas. E aí vem a grande questão, tá? Então, segundo alguns dados aqui, o seguinte, nós temos aqui voltar para um processo de tomada de decisão, é construir um processo de tomada de decisão, as artes como um papel fundamental nesse processo de pensamento, a parte colaborativa como um todo, os interesses, o ambiente de acolhimento, um ambiente mais afetivo. E aí nós estamos falando, de certa maneira, em resolver problemas da sociedade, gerar a liderança, gerar o empreendedorismo, o autoempreendedorismo e a resolução de problemas como um todo. Então, no seguinte sentido, onde que a educação pode transformar. Tá? Então, conforme o Instituto Ayrton Senna, educação transforma vidas. Sim, educação transforma vidas. E aí, se nós temos muita tecnologia, então precisamos de novas mentes para imaginar. Pessoal, novas mentes, novas
Habilidades é novas pessoas no sentido de entender o que existe para aquilo que nós podemos construir e isso seja algo melhor do que nós temos. Então, dentro desse contexto aqui, alguns dados foram trazidos, onde que ele faz uma comparação, por exemplo, inteligência artificial e habilidades socioemocionais. Isso quer dizer o quê? Que a inteligência artificial irá provocar uma necessidade de habilidades socioemocionais ao longo do tempo, muito maior do que nós temos hoje. Então, isso é habilidade, então a inteligência artificial, processo, as exatas como um todo, e a parte social, socioemocional, processo de gestão, por um outro lado, se complementando. Então, isso é a formação dos novos profissionais que serão requeridas ao longo do tempo. E aí, indo só para um lado que não é a parte técnica por si só, algumas habilidades, foram lá em casa algumas habilidades interessantes e importantes ao longo do tempo. E aí, tenho certeza que muitos de nós já trabalhamos isso com nossos alunos, que é resolução de problemas, processo de criatividade, bom senso, negociação, saber pensar, tem um aspecto crítico, né? Não apenas aceitar por si só, ter um processo de inteligência, uma flexibilidade como um todo. Isso é a grande diferença, as habilidades que possam fazer ao longo do tempo. Tá? Sugiro vocês darem uma olhada aqui dentro desses elementos que foram trazidos, algumas competências, e aí viemos para a grande questão segundo Alvin Toffler, né? Então, analfabeto do século XXI, sim, aquele que não vai saber desaprender, reaprender para aprender novamente. Essa é a grande questão e esse por si só é quem de fato vai fazer a diferença. E aí eu trago essa indagação para nós pensarmos. Temos hoje que dominar habilidades técnicas e socioemocionais. Então, se nós queremos pensar em cursos, informações, em disciplinas, ensinamentos, que nós possamos preparar nossos alunos ou as pessoas como um todo lá para o futuro, nós temos que ter um olhar, né, segundo os dados que nos trazem aí, para o processo que envolve linguagem de programação, por exemplo, né, dentro dessa parte das exatas por si só, que envolve a matemática, tudo isso, e as habilidades de gestão, que é pessoas. Tá? Então, as duas trabalhando em conjunto. Como fazer esse processo de transformação? Então, trazendo alguns insights, utilizando aí o que é a Cogna e a educação. Cogna, que é um dos maiores grupos de educação a nível Brasil e mundial, né? Eu acho que eles têm muito a nos ensinar, de certa maneira, alguns elementos interessantes. Aqui um pouquinho do processo, de como eles fazem esse processo de mudança da inovação. Então, 3 horizontes. Horizonte onde aquilo que eu já tenho, aquilo que é o que está me gerando o meu negócio por si só, onde eu tenho um processo em um nível X de dedicação, um processo incremental, onde são mudanças que eu posso estar inserindo neste meu universo já existente, que possam melhorar, possam gerar novos insights, mais um X tempo, e um pensamento para a inovação, que é aquela totalmente diferente, disruptiva, que isso pode vir a acontecer. Pode no sentido de incerteza, mas se acontecer, como eu estou preparado. Então, dentro disso, tá? Essa sequência de a inovação incremental vem para o processo socioemocional, trabalhando com isso, a questão do lifelong learning, a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade como todo, utilização das tecnologias, o processo de vídeos e, por um outro lado, a disrupção, tá? No seguinte sentido, e se acontecer isso, o que eu posso trabalhar? Se acontecer aquele outro, como que eu vou agir? Talvez não se tenha as respostas certas e exatas, na verdade se tem uma série de dúvidas, né? Ou seja, como serão os alunos no futuro? Será qual tipo de experiência será necessário para as formações? Como preparar-se para esse mundo de trabalho? Empreendedorismo e empregabilidade, autoempreendedorismo, intraempreendedorismo, o que vai ser? O que é o foco? Tá? Então muitas vezes são questões que não se tem uma certeza absoluta, porque existem muitas mudanças. A questão é, nós temos que estar o máximo preparado ou pensar em algumas situações que possam acontecer ao longo do tempo. E aí eles trabalham nesses 3 elementos, que eu acho que é muito importante, pertinente, para nós pensarmos como nossas instituições estão trazendo isso. Que é o quê? Aquelas pessoas que vão trabalhar como viabilizadoras dessas novas visões do que está acontecendo, aqueles que vão analisar, que vão
focar, que vão priorizar e tomar algumas decisões, que são os embaixadores da inovação, e aqueles executores que vão fazer de fato a realização dessas implantação dessas novas melhorias ao longo do tempo, tá? Então é algo interessante para nós pensarmos como nossas instituições estão pensando esse processo de transformação como um todo dessas mudanças. E aí nós viemos na questão que tecnologia por si só, ou a tecnologia por tecnologia, não resolve problemas, mas ela pode ser parte muito importante na solução de problemas da educação. Isso de fato eu acredito, isso de fato eu compartilho. Por quê? Então, uma grande questão e uma grande ênfase que o pessoal interagiu dentro desse universo, dentro desse evento foi: o que mudou de muitos anos atrás com o que nós temos hoje? Saiu do preto e branco para colorido, incrementou-se algumas questões, mas mudou o que de fato? O que transformou? Isso é algo que nós temos que pensar mesmo, E aí, pensando em educação básica, trazendo algumas tendências futuras, e assim, de fato, nada tão diferente daquilo que nós já imaginamos, que nós já pensamos, só que talvez não sei o quanto nós estamos trabalhando e focando dentro disso. Eu acho que vale nós pensarmos dentro desses 8 elementos postos aqui, o que nós temos e o que realmente precisa ter. Tudo isso por quê? Porque a tecnologia ela está mudando. Se pensarmos só em imagens, são bilhões de imagens somente em redes sociais. E aí vem a grande questão. Por exemplo, como que nós podemos utilizar isso em nossa sala de aula? Então imagine que imagens podem detectar e identificar pessoas e seus comportamentos. E aí, exemplos, utilização, inteligência artificial dentro das aulas, dentro das instituições, no seguinte sentido: auxiliar na tomada de decisão, melhorar o processo de habilidade, encurtar tempos que de fato muitas vezes não geram o resultado propriamente dito. Então, tudo isso é o que se tem trabalhado. Que, por exemplo, neste caso aqui, por que não otimizar imagens para a chamada, para mensurar aquilo que está sendo sentido, percebido pelos alunos? Eles estão entendendo e não estão entendendo as expressões. É nós pensarmos todo esse processo aí de tecnologia para gerar uma personalização, processo de aprendizagem e maior retenção de certa maneira para como um todo. E aí entra simulação, realidade virtual, realidade aumentada. E olha pessoal, isso aqui está sendo debatido muito forte, muitas questões, algumas instituições já estão muito mais abertas e focadas, já estão talvez com um pouquinho mais profundo do que outras, alguns conhecimentos, onde gera-se alguns insights, alguns formatos diferentes de aprender. E isso é, de certa maneira, novas formas de adaptar, pensando no sentido de como que eu vou recomendar melhores conteúdos para os meus alunos, que eu vou eliminar alguns gaps, que eu vou gerar alguns entendimentos como um todo, e como isso possa gerar satisfação e como isso pode auxiliar, principalmente, que tecnologia vem para auxiliar na tomada de decisão dos professores, das instituições, que possa gerar um resultado lá na frente. E tudo isso porque nós estamos falando que, por exemplo, alunos que estão hoje no ensino médio tendem a trocar até 5 vezes de carreira ao longo de suas vidas. Pessoal, isso é aprender, reaprender continuamente, lifelong learning. E onde nós temos as grandes questões. Inovações rápidas, radicais, podem empoderar e gerar a criatividade das pessoas muito e muito mais. Então, para isso, nós temos que pensar. E quando nós falamos disso, nós estamos também já num processo, muitas vezes, de mudanças. E aí, algo que me chamou muita atenção é as mudanças que estão acontecendo, principalmente entre escrita e voz. Então, se nós tínhamos o WhatsApp e é muito fortemente a escrita, hoje nós já temos aí, por exemplo, 20% de pesquisas do Google por meio de voz. Então, muita voz, muito desse tipo de tecnologia está sendo utilizada, e aí vem como nós podemos utilizar isso dentro dos ambientes de educação para que no futuro nós possamos interagir muito mais. E quando nós falamos disso, então temos já hoje muitas coisas aí já disponíveis. Isso é o que está lá com os Vale do Silício bombando, trazendo muitas coisas novas. E aí, para quem é mais ligado, por exemplo, em redes sociais,
Confesso que eu não conhecia, né? Mas nós temos uma rede social que nasceu em 2018 e em 2019 ela quase chegou ao mesmo número de downloads do WhatsApp. Então nós estamos falando do TikTok. TikTok, nova rede social que está interagindo, já temos 18 milhões a nível Brasil, que estão 800 milhões, melhor, trabalhando, e isso aqui também pode ser utilizado no sentido de educação. Então, alguns estudos, alguns materiais, algumas questões que estão sendo trazidas. Então, vamos pensar nisso, vamos compartilhar. Então, pessoal, se nós queremos mudança, nós temos que provocar a mudança, nós temos que gerar a mudança. Então, deixo este vídeo no seguinte sentido, compartilho com vocês um pouquinho do que eu escutei, não é objetivo de ser certo ou errado, mas apenas instigar para pensarmos. E aí fica o convite para todos nós, vamos gerar uma comunidade de quem quer transformar, de quem quer provocar algo melhor, quem quer gerar mudança, transformação para o bem. Compartilhe também, um abraço a todos.